Nesta semana de véspera do Dia das Mães, vamos dedicar as nossas entrevistas diárias a conhecer projetos e iniciativas que acolhem as mães. A maternidade é algo tão especial na vida da mulher, um desafio que chega de inúmeras formas, muitas vezes algo muito desejado, uma vontade imensa de cuidar de alguém, mas sempre que nasce um filho, nasce também uma mãe. E nem estamos falando de gestação aqui. Maternar é esse grande desafio que acompanha uma série de questões. E se tem uma mãe cuidando de um filho, quem cuida da mãe? Você já deve ter ouvido essa frase. E que bom que cada vez mais percebemos um movimento para acolher as mães. Aqui em Blumenau existe o projeto Mamãe Serena, que acolhe mães com escuta, presença e leveza. Aqui comigo as responsáveis pelo projeto, a Andressa Costella, que é psicóloga, com foco na maternidade e carreira. Tudo bem, Andressa? Bem-vinda! Obrigada. E também a Luíse Valerim, que é orientadora parental, neuroconsciente. Tudo bem, Luíse? Tudo bem, obrigada. Bem-vindas ao Ver Mais. Para a gente falar um pouquinho de maternidade, estamos nessa semana de véspera do Dia das Mães e eu conheci o projeto Mamãe Serena. O que é e como que ele surgiu? Andressa. Então, o projeto Mamãe Serena tem aproximadamente um pouco mais de um ano e surgiu de duas mamães. As nossas filhas eram amigas de escola e nos aniversários das crianças, até das nossas filhas, a gente se conversava e a gente via muita similaridade na forma que a gente olhava e buscava educar as nossas meninas. E era aquela, sabe aquela mãe que chega no aniversário que tu quer sentar perto para conversar? A Luíse era assim. E aí a gente foi conversando, e aí um tempo depois a gente então resolveu tomar um café e fazer um convite uma para outra. E ali naquele convite coincidiu que as duas estavam com a mesma intenção e era justamente dali a gente já saiu com uma Mãe Serena formada, com data marcada para começar a fazer esse trabalho junto com as mães. É um trabalho realmente que move o nosso coração, é um propósito muito grande, ele surgiu a partir disso. De levar uma possibilidade de retomar essa aldeia de mães, né? De elas poderem se unir em prol de nutrição, de acolhimento, de trocas de experiências e de muita conexão. Luíse, vocês percebiam que as mães estavam carentes de informações das mais variadas, por exemplo? Então, a ideia é criar um espaço de fala, um espaço de conversa, para que elas possam se abrir? Sim, é um espaço muito de escuta e também a gente vê, né? Hoje tem uma quantidade absurda. Se for ver uma mãe, hoje ela segue um monte de perfil no Instagram de como educar, enfim. E a orientação parental, especialmente as que a gente trabalha, é baseado na neurociência. Então, é uma educação diferente da educação tradicional, onde a gente guia e orienta essa mãe baseado em ciência, baseado em algo que realmente funciona, para que ela se sinta segura e não tenha tanta dúvida ou insegurança na hora de educar. Porque vai ser uma maneira respeitosa de conduzir as situações, dos comportamentos desafiadores que vão surgindo. Com várias fases das crianças, né? Exato. Então é uma boa maneira de conduzir. Então aqui é um lugar tranquilo e seguro, onde além da informação, da orientação, vai haver o acolhimento. E mais do que isso, não é um lugar de regras. Então a gente conduz essa mãe a compreender o que faz mais sentido para aquela família, a partir daquele contexto que ela vive, de acordo com o filho, a sua própria realidade. Então, vai construindo esse ser mãe, né? A gente está vendo, Andressa, algumas imagens de eventos que vocês já promoveram ao longo desse primeiro ano de atividade do Mamãe Serena. Você me contava nos bastidores que parou a sua profissão para maternar e aí depois teve a vontade de voltar à atividade e agora com foco na maternidade. Vocês recebem todas as mães? Aquelas que pararam de trabalhar, aquelas que continuam trabalhando, aquelas que querem ser mães. É um misto uma Mãe Serena? Então, na Mamãe Serena, cada mãe é única. E nós também somos únicas. Eu parei, né? Eu quis dar uma pausa na minha carreira, eu era gerente de RH, amava a minha carreira, professora universitária, e resolvi me dedicar para minha filha. E às vezes eu pegava me pensando, como é que vai ser a minha carreira quando eu voltar? Mas eu estava tão envolta e tão feliz em estar maternando que eu deixava esse pensamento de lado. E aí aos poucos, quando ela tinha 3, 4 aninhos, eu fui voltando para os grupos de mães. E já a Luíse teve outra realidade, né? Então é sobre isso, é cada uma vir do jeito como está, não tem certo nem errado. A gente tem que se permitir ser quem a gente é e escutar a nossa intuição,
escutar o que faz sentido para nós, para nossa família, para nossos filhos. Porque quem mais sabe, né, o que é melhor? A gente gestou, aquela criança estava com a gente na nossa barriga desde o nascimento. Então essa conexão, ela existe, então ela precisa ser escutada. A gente acredita que cada mãe, que cada mulher, que ela tenha a verdade dentro de si, né? Mas muitas vezes é tanto ruído, é tantas vozes que a gente vai escutando, faz isso, faz aquilo, não, isso não é legal, eu escutei sobre aquilo. Heranças que a gente recebe dos nossos, né, parentes, enfim, avós e tudo mais, né, que vai tentando replicar algumas coisas que aprendemos também, né? E aí a gente se distancia. E aí entra o conceito de espontaneidade, que vem do Moreno, do psicodrama, que é a minha especialização, eu trabalho dentro dessa abordagem, que ele traz que pra gente estar com uma psique saudável, a gente tem que acessar essa espontaneidade. O que é? É sair fazendo qualquer coisa? Não, isso seria o espontaneísmo. A espontaneidade é quando a gente consegue dar uma resposta nova a uma situação que já existe. A gente consegue ser criativo e a gente consegue ter vivacidade naquele momento, né? Então, assim, na orientação que a Luíse traz e nos nossos encontros, eu posso relatar uma situação que eu tive com a minha filha, que para mim deu super certo, porque aquilo tem a ver comigo e tem a ver com ela. E eu acessei essa minha espontaneidade, eu pude dar uma resposta. E no momento que eu compartilho isso com outras mães, as mães começam, da forma que a gente traz as dinâmicas, elas veem o que faz sentido para ela. Não, isso aqui, não, isso não dá, mas eu posso fazer isso. Passam a usar aquilo como inspiração para replicar ou não, dependendo do contexto de cada uma. Ela leva aquilo para ela e ela acessa. Isso faz sentido para mim? Se faz, ela pode, né, usar a sua criatividade, a sua espontaneidade para então ter isso no seu lar. E isso somado à questão da orientação, porque quando vem com uma questão mais prática da forma como educar, da forma como nós vamos fazer algo, se eu não estou muito com a espontaneidade ali, parece que eu vou ter que fazer aquilo, vai ser muito chato, vai ser uma coisa engessada, parece que alguém está me dizendo que eu preciso fazer de tal forma e aquilo é uma regra. E a gente não acha que regras vão funcionar nesse sentido, a pessoa precisa ter essa conexão primeiro consigo, olhar para como eu estou emocionalmente para poder lidar naquele momento. Então, a partir da neurociência, nós conseguimos compreender o que está acontecendo internamente, auto-perceber o seu próprio processo, ter mais consciência do que acontece consigo enquanto pais, enquanto o que também está acontecendo com o filho e como contribuir para que ele tenha um desenvolvimento saudável. Hoje vocês fazem essas dinâmicas de várias formas, seja em eventos presenciais, online, mentorias, e essa comunidade já soma quantas pessoas, Andressa, mais ou menos? Então, a gente já está com mais de 500 pessoas. Ano passado eu tive a oportunidade de palestrar online para 5 cidades de Portugal e para Luxemburgo, levando essa consciência, esse olhar para si, para a maternidade. E esse ano eu estou indo em outubro para a Espanha para levar uma vivência que a gente teve dentro da Mamãe Serena e também conduzir uma vivência sobre a compaixão, né, que é tão necessário. A mãe, quando a maioria das mães, a gente viveu por isso, né, aqui estamos entre 3 mães. Então, assim, o quanto a gente se culpa, porque às vezes acontece alguma coisa. Então, assim, a gente esquece que a gente também é ser humano. A gente esquece que a gente também é passível de errar e que a vida é sobre isso. Não tem como acertar sempre. E às vezes o que é certo para mim não é certo para o outro. Então, a gente gosta muito, a gente entende que essa temática é muito importante. Ela precisa ser trabalhada e quando a mãe passa a ter autocompaixão por si, ela consegue viver de uma forma mais serena e mais conectada com ela mesma. Muito legal, porque o olhar do projeto é isso, né? Olhar para essa mãe, fazer com que essa mãe se reconecte, né? Esteja bem conectada para que assim ela consiga fazer a sua maternidade do jeito que ela puder. Gente, eu adorei, parabéns pelo projeto, é bem recente, acolhe então mães e quem está querendo ser mamãe também, né? Sim, para preparar para a gestação, chegada de irmãos, né? Como conduzir esse momento tão especial de uma forma onde tem aquele olhar para a criança que já está ali, para a criança que vem. Esse mês das mães nós começamos a nossa 2ª edição da mentoria, que é uma jornada juntas, ali bem especial, com vários pilares que a gente acha são essenciais para que nós tenhamos essa maternidade serena. Então a gente fez um compilado, né, desses pilares entre relacionamento, autocompaixão, educação neuroconsciente,
mentalidade serena, enfim. São temas bem importantes. Exato. E tudo isso muito legal, que é com muita leveza também. Embora tenha o compartilhamento de situações difíceis e de temas difíceis, a ideia é fazer com que a gente tenha um olhar positivo, né, em relação a essas questões, para que a gente possa amadurecer mesmo. Muito obrigada pela presença aqui. Quem quiser saber mais, está nas redes sociais, né? Mamãe Serena, o projeto está aqui em Blumenau, mas fazendo eventos para a região, né? Para mulheres da região. Nós vamos ter agora um workshop online, que é Raízes da Adolescência. Nós já tivemos ele no formato presencial, agora nós vamos ter um online, então nós temos os dois formatos, para quem não é também da região, mas quem é daqui da região, fica ligado lá no nosso Instagram, mamãeserena.comunidade, onde a gente compartilha todos os nossos eventos e encontros presenciais também aqui em Blumenau. Legal, adorei conhecê-las. Muito obrigada, Luiz e Andressa. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Até.